Olá, pessoal. Essa é a nossa aula sobre tensão superficial. O pré-requisito aqui é já ter estudado forças intermoleculares, correto? Então vamos começar. O que é essa tal de tensão superficial? A tensão superficial é um fenômeno que ocorre na camada superficial de um líquido. Então, é um fenômeno associado a líquidos. A tensão superficial faz com que a camada superficial do líquido se comporte como se fosse um filme, uma membrana elástica. É como se existisse uma película na superfície de todos os líquidos. Nós podemos medir a rigidez dessa película, desse filme. E a medida da rigidez desse filme é o que nós chamamos de tensão superficial. Olha aqui nessa imagem. Está vendo que esse objeto que foi largado nesse líquido, ele ainda não adentrou ao interior do líquido? É como se ele estivesse tendo que romper primeiro uma película para conseguir chegar ao interior desse líquido. E a tensão superficial é uma consequência das forças intermoleculares, de polo induzido e as ligações de hidrogênio. Quanto maior a tensão superficial, mais rígido parece ser esse filme da superfície. E quanto mais fortes são as forças intermoleculares, maior é a tensão superficial. Então a água é um líquido de grande tensão superficial. Por quê? A interação entre as moléculas de água é do tipo ligações de hidrogênio. Na acetona, a tensão superficial já é um pouco menor, porque a acetona não forma ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. A interação é de polo de polo. Já no hexano, né, comparando entre esses três líquidos, a sua tensão superficial é a menor. Por quê? O hexano é um hidrocarboneto, todo hidrocarboneto é apolar. Então, as interações das suas moléculas são dos tipos forças de Londra. Comparação como essas que eu acabei de fazer são comuns nos exercícios. Eles te dão três líquidos e vão te perguntar onde a tensão é maior ou menor. Geralmente, um desses líquidos forma ligação de hidrogênio, um é de polo e o outro forças de Londra. Lembre-se que forças de Londra pode ser chamado de dipolo induzido. Então, quanto maiores são as forças intermoleculares, quanto mais intensas são as forças intermoleculares, maior é a rigidez desse filme, quer dizer, maior é a tensão superficial, correto? E por que isso ocorre na superfície dos líquidos? Vamos entender com esse desenho. O que eu vou falar aqui para a água, você vai generalizar para as demais moléculas. Uma molécula de água que está no interior do líquido, ela é cercada por moléculas em todas as direções, acima, abaixo, né? Como é que essas setinhas estão simbolizando as moléculas ao redor desse ponto vermelho, que é a molécula que está no interior do líquido. Portanto, ela tem interações de atração em todas as direções. Sendo assim, a resultante de forças que atua nessa molécula, em todas as moléculas do interior do líquido, é praticamente zero. Já uma molécula da superfície, a situação é diferente, porque uma molécula da superfície de um líquido, ela só está cercada por moléculas ao seu redor e abaixo, não tem ao seu redor e acima. Então, essa molécula da superfície, a resultante de força sobre ela não é zero. Existe uma resultante que aponta para baixo, como eu pus aqui no texto. As moléculas situadas no interior de um líquido são atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas e, por isso, a resultante de forças que atuam sobre cada molécula é praticamente nula. Já as moléculas da superfície do líquido sofrem apenas atração lateral e inferior. Então, as moléculas da superfície de um líquido elas estão sendo puxadas para baixo. Então, um líquido ele está sempre sobre contração, porque a sua superfície está sendo puxada para dentro. Então, ele tende sempre a ocupar o menor volume, ele está sempre em contração. Tudo bem? Então, o que gera a tensão superficial é uma consequência das forças intermoleculares e é uma consequência da resultante de forças que atuam nas moléculas do interior e nas moléculas da superfície de um líquido. Vários eventos do cotidiano estão relacionados com a tensão superficial. Eu agora vou começar a mostrar um por um, né, desses eventos do cotidiano, desses fenômenos do cotidiano que são abordados nas provas de vestibulares. Né? Esse é um tema bem interessante para o Enem. Primeiro, insetos. Né? Insetos e objetos que conseguem flutuar na superfície da água.
mesmo quando esses objetos são mais densos que a água, como um clipe de papel, uma pequena moeda, uma lâmina de barbear. Note aqui nesse primeiro vídeo, não parece que a moeda está apoiada em um plástico, em uma película? Na verdade, o que está segurando aquela moeda ali são as forças intermoleculares. Você pode fazer esse experimento com uma pequena moeda, com um clipe de papel ou com uma lâmina de barbear, com uma agulha. Aqui nessa animação está mostrando o clipe de papel sendo colocado na superfície da água. E o que que vai segurar esse clipe de papel na superfície da água? As ligações de hidrogênio, as forças intermoleculares entre as moléculas. Isso é que explica também o fato de alguns insetos conseguirem andar sobre a água, até saltar, como essa animação aí está mostrando. Note que nas patinhas, aqui ó, olha as patinhas aqui ó, do inseto. Parece que ele está andando em uma película. Parece que ele está andando sobre um plástico. Mas na verdade o que está segurando ele é a tensão superficial, são as forças intermoleculares entre as moléculas de água. Esse vídeo aí é muito legal, né? Mostra um lagarto que consegue correr na superfície da água, tá vendo? Ele é chamado de lagarto Jesus Cristo, por causa dessa capacidade de correr na superfície da água. Ele consegue fazer isso porque ele combina dois fatores. Primeiro, o fato da água ser um líquido de alta tensão superficial, junto com a velocidade dele, que é muito rápida. Certo? Então, esse é um primeiro tema. Insetos que conseguem, insetos, animais que conseguem andar sobre a água e objetos, às vezes feitos de materiais até mais densos que a água, mas que ficam flutuando na superfície da água. Então, tensão superficial da água, que é a resposta. Outro evento, formato de uma gota, né? A gota, todo líquido em queda, adota um formato esférico. Aquele formato romântico de gibi do Zé Gotinha, aquilo na verdade não existe, né, Tom? Toda gota adquire, quando um líquido, né, é abandonado, ele sempre adquire um formato esférico, como essas animações estão mostrando. Por que isso? Porque as moléculas da superfície, elas estão sendo atraídas para o interior. Então, a tendência de um líquido é sempre reduzir ao máximo a sua área superficial. E aí entra a matemática. A forma esférica é a que possui menor área superficial para um dado volume. Então, sempre que um líquido está em queda, ele, ele vai adotar esse formato esférico, certo? Esse desenho aqui representa justamente isso, as moléculas da superfície sendo puxadas para dentro. Como elas estão sendo puxadas para dentro, a tendência é o líquido reduzir ao máximo a sua área superficial. E aí entra, né, a matemática, que a esfera é a figura, né, espacial que tem a menor área superficial para um dado volume. Tudo bem? Essas imagens mostram aí gotículas bem pequenas de água no formato esférico. Agora, é claro que quando vai aumentando o volume dessa gotícula, ela vai deixando de ser esférica por causa da ação da gravidade. Se a gotinha vai ficando maior, devido à ação da gravidade, ela começa a ficar achatada, certo? Mas em gotinhas pequenas de orvalho, você consegue já perceber esse formato esférico da água. Não só da água, isso vale para todos os líquidos. Esse é um experimento muito legal de tensão superficial. Você enche o copo. Você já deve ter percebido que você consegue colocar um pouco de água acima do limite do copo, né? Porque a água só começa a derramar depois que a tensão superficial é vencida. E você consegue, olha o número de moedas que ele vai conseguir colocar nesse copo antes, tá vendo que a água está subindo, a água já está acima do nível do copo, mas ainda não foi vencida a tensão superficial. O líquido só vai começar a derramar
quando a tensão superficial for rompida. Você acreditaria que seria possível colocar esse tanto de moeda no copo que já estava cheio? E você viu que não derramou, né? Quer dizer, ele poderia ter colocado mais moedas. Agora, se ele vai colocando, colocando, colocando moedas, vai chegar um momento que ele vai romper a tensão superficial. E aí o líquido começa a derramar. Agora, na ausência de gravidade, as gotas são perfeitamente esféricas. Esse, esse vídeo mostra, né, uma gota de água, né, não sei nem se dá para usar o termo gota, né, porque ela é bem grande, mas em gravidade zero, numa estação da NASA. Então, na ausência de gravidade, as gotas são perfeitamente esféricas. Muito interessante, né? Ele está usando ali um fio de arame para segurar a gota só para ela não ficar flutuando. E olha que legal essa parte. Ele colocou um antiácido dentro da esfera de água, que libera o gás CO2. Então, isso são bolhas de CO2, o mesmo gás das bebidas gaseificadas, né, do refrigerante, por exemplo. Sabões e detergentes. Sabão e detergente, eles são tensoativos ou surfactantes. O que significa isso? Eles conseguem diminuir a tensão superficial de um líquido. Isso aqui é muito abordado dentro da química orgânica. Tá vendo que ele está colocando ali na animação os clipes de papel, né, no líquido, e eles estão flutuando devido à ação da tensão superficial. Olha o que acontece quando ele coloca o detergente. Eles caem. Então, a adição de detergente ou de sabão diminui a tensão superficial do líquido. No caso do líquido aqui, que é abordado nos vestibulares, é a água, certo? Então, essa é uma característica de detergente ou de sabão. Eles são tensoativos ou surfactantes. Eles diminuem a tensão superficial da água. São experimentos simples que você pode fazer na sua casa. E agora um link aqui lá com a biologia, né? A questão da capilaridade. Os líquidos, a água, né, que é o nosso líquido nesse caso aqui mais importante, a água tem uma tendência de subir por tubos estreitos, na verdade, líquidos, né? Essa ação capilar de líquidos, capilar é o termo que a gente usa para um tubo bem estreito. A ação capilar dos líquidos também está relacionada com a tensão superficial. Quanto maior a tensão superficial e a estreiteza do tubo, quanto mais fino é o tubo, mais alta é a escalada do líquido. Então, quando você coloca um tubo fino, por exemplo, de vidro, em água, a água espontaneamente sobe pelo tubo. Isso dá para ser percebido num canudinho de refrigerante. Se você olhar num canudinho de refrigerante, você vai ver que o nível do líquido dentro do canudinho está um pouco acima do nível do líquido fora do canudinho. Então, essa subida do líquido pelo tubo é chamado de ascensão capilar, certo? A ação capilar ocorre quando existem atrações favoráveis entre as moléculas do líquido e a superfície do interior do líquido, forças intermoleculares favoráveis, chamadas de forças de adesão. Forças de adesão são as forças entre uma substância e uma superfície. Eu coloquei como curiosidade que essa fórmula ela é usada para fazer o cálculo da tensão superficial usando a capilaridade. Então você coloca o tubo de vidro no líquido, vai ter ascensão capilar. Agora, o líquido ele não vai subir, né, até sair na outra extremidade. Ele vai subindo, 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 chega um momento que ele para. Quando ele para, que eu coloquei aqui, ó, o líquido sobe até que a força que o faz subir, né, que é a força de adesão, é equilibrada pelo efeito gravitacional da massa do líquido. Então chega um momento que você tem a força de adesão puxando para cima, o peso, né, puxando para baixo, chega um momento que elas entram em equilíbrio e o líquido para de subir. E aí nesse momento você pode usar aqui, ó, a gravidade, o raio do tubo,
a densidade do líquido e a altura da coluna de líquido para calcular a tensão superficial. Mas isso é uma curiosidade. Essa equação não é cobrada no ensino médio. O que é importante você saber aqui? Só o que é capilaridade, que é essa ascensão de líquidos, né, por um tubo fino, certo? Saber o que é isso. E que a capilaridade está relacionada com forças intermoleculares e que pode ser usada para calcular a tensão superficial. Que quanto maior a tensão superficial, maior, certo? É a ação capilar. Mas não é necessário se preocupar com cálculos, né, com essa equação, nada disso é cobrado. Vocês discutem muito essa parte aqui em botânica, né? Quando o professor vai falar da capilaridade, né? Da ascensão da seiva, das raízes até a copa da árvore, né? Teoria de Dickson. Esse é um experimento legal de capilaridade. Envolve palitos, você quebra os palitos ao meio, deixando os palitos unidos por um fiapo, coloca nesse arranjo e coloca uma gotinha de água no meio. A capilaridade pelas fibras de celulose fazem o movimento dos palitos, né? À medida que a água vai sendo sugada pelos palitos por capilaridade, os espaços entre as fibras de celulose atuam como capilares. Isso promove a movimentação dos palitos. Claro que precisa de um pouco de treino para você ajeitar os palitos aí para formar a estrela, né? Mas o que promove a movimentação desses palitos é a ação capilar, certo? Depois tenta fazer em casa. E para encerrar, o menisco. O que é o menisco? Menisco é essa curvatura que o líquido adota dentro de um tubo, certo? Dentro do tubo, a superfície de um líquido não é plana, tem uma curvatura. E essa curvatura pode ser côncava ou convexa. Isso vai depender das forças de adesão, da interação entre o líquido e a superfície do vidro. Quando o líquido interage bem com a superfície do vidro, do tubo, né? Quando o líquido interage bem com o material do tubo, nós dizemos que ele molha as paredes. Aí o menisco é côncavo. E quando o líquido não interage bem com o material do tubo, nós dizemos que ele não molha as paredes. E aí ele é convexo, certo? No caso de tubos de vidro, o que é importante o aluno saber aqui? Primeiro, o que é menisco, que é essa curvatura. E o principal exemplo de menisco côncavo dentro de tubos é a água. E o principal exemplo de menisco convexo é o do mercúrio. Então, se você colocar água dentro de um tubo de vidro, o menisco fica côncavo. Se você colocar o mercúrio dentro de um tubo de vidro, o menisco fica convexo. O que vai determinar se é côncavo ou convexo é essa relação aqui, ó. Forças de adesão, forças de coesão. O que são as forças de adesão? Forças que unem uma substância a uma superfície. Forças intermoleculares. E forças de coesão são as forças que unem as partículas de uma substância. Então, as forças de adesão é entre a superfície e a substância. E as forças de coesão são as interações entre as próprias partículas da substância. Quando a adesão é maior que a coesão, nós dizemos que o líquido molha as paredes. E aí ele fica côncavo. E quando a adesão é menor do que a coesão, nós dizemos que o líquido não molha as paredes. Aí o menisco é convexo. Certo? Menisco não é um assunto muito cobrado, né? E quando cai, é sempre o exemplo da água e do mercúrio. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre forças intermoleculares, né? Só que focada nesse tópico tensão superficial. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Abraço a todos.